Era uma sexta-feira típica, quando eu estava entregando uma carga para uma empresa na costa oeste, vindo da costa leste. A rota pelo país era uma que eu já havia feito muitas vezes antes. Com quase 20 anos como motorista de caminhão, tudo era sempre o mesmo. As mesmas estradas, os mesmos pontos de parada e a mesma rotina. Apesar de todos estes anos, nunca realmente vivi algo fora do comum. Tive algumas situações estranhas, mas nunca chegaram a nada sério. Por isso, quando eu estava dirigindo novamente essa rota, não tinha preocupações em mente. Era apenas mais um dia de trabalho. Cerca de 20 horas na viagem, uma tempestade começou a se formar, tornando a condução mais lenta. Era tarde, então eu já estava procurando o próximo posto de parada para dormir. Enquanto eu dirigia, uma luz muito repentina apareceu atrás de mim. A estrada era plana e reta, então eu teria visto qualquer carro se aproximando pelo retrovisor. Mas, de repente, estavam bem atrás de mim. Talvez tivessem acabado de ligar os faróis, não sei, mas logo estavam tão perto que eu só conseguia ver os faróis refletindo na parte de trás do trailer. Então, as luzes se apagaram. Mantive minha velocidade e continuei olhando pelos espelhos, tentando ver se ainda estavam atrás de mim, mas não havia como saber. Para alguém desligar as luzes no meio de uma tempestade forte era insano. E mais insano ainda era a proximidade com que me seguiam. Felizmente, uma placa indicou que um posto de parada estava apenas 5 milhas à frente. Então eu pelo menos sabia que estava perto de me afastar de qualquer coisa estranha que estivesse acontecendo. Não queria tirar conclusões precipitadas, com base em um comportamento bizarro. Mas como caminhoneiro, era difícil não pensar na possibilidade de ser uma tentativa de roubo, especialmente quando se está sozinho à beira da estrada. Durante as 5 milhas seguintes, não vi nenhum sinal deles atrás de mim, embora ainda estivesse na defensiva. Comecei a me sentir menos preocupado ao me aproximar do ponto de parada. Entrei, tentando verificar nos espelhos se haviam me seguido, mas, com a chuva e a falta de iluminação, estava difícil de perceber. O ponto de parada estava praticamente vazio, exceto por alguns caminhões nos postos de gasolina. Estacionei no meio do estacionamento. Depois de esperar 1 minuto e organizar algumas coisas, abri a porta do caminhão e coloquei a cabeça para fora, olhando ao longo do lado do trailer. Fiquei encharcado da chuva em questões de segundos, mas, pelo que pude ver, não havia nenhum carro atrás de mim. Fechei a porta e finalmente senti um pouco de alívio. Peguei meu travesseiro e cobertor do lado do passageiro. Tranquei as portas. Desliguei o caminhão e tentei descansar. O barulho da chuva batendo no teto de metal facilitou o sono, bloqueando os sons de outros caminhões entrando e saindo. Quando acordei, parecia que havia dormido por apenas alguns minutos. Olhei em volta, vendo que ainda estava escuro lá fora e a tempestade parecia a mesma, se não pior. Mas antes que eu pudesse verificar os espelhos, um barulho alto fez o caminhão tremer. Meus olhos se abriram mais, e alcancei a maçaneta da porta, abrindo-a e olhando para trás do trailer, através da chuva. Eu mal conseguia ver a silhueta de um carro com as luzes apagadas e 2 homens se movendo na frente dele. Aterrorizado, hesitei em sair e confrontá-los. Enquanto eu estava parado naquele momento de hesitação, a porta foi abruptamente empurrada contra meu corpo, me empurrando para trás do banco do motorista. O homem estava do lado de fora, gritando para que eu ficasse onde estava. E então bateu a porta novamente. Sua mão direita estava enfiada no meu moletom e com mais 2 homens atrás do caminhão. Eu não estava em posição de fazer nada. Sentia o caminhão tremer enquanto apenas permanecia imóvel, com o cara do lado de fora observando cada movimento meu. Ele nem sequer desviava o olhar por 1 segundo. Isso durou alguns minutos, até que eles correram de volta para o carro e partiram. Eu ainda estava em choque, observando o carro desaparecer na estrada. Chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência, mas nenhuma informação surgiu sobre quem eram os homens. Tudo que eu sei é que se eu estivesse sido menos consciente e tentado dirigir por mais longe ao avistar os homens, provavelmente não teria conseguido sair tão ileso quanto eu saí.
Era uma sexta-feira típica, logo após as aulas da faculdade. Eu estava passando a noite fazendo entregas pela DoorDash, uma rotina que eu mantinha nos finais de semana para ajudar a pagar as despesas de vida no campus. A noite começou bem, com muitas entregas feitas e uma boa quantidade de dinheiro ganho. Mas, depois da grande movimentação do jantar, a situação ficou estagnada. Poucas entregas apareciam e as que surgiam eram de baixo pagamento. Basicamente desperdício de tempo. Após uma hora dirigindo sem destino, uma nova ordem chegou. Não era tão ruim, estava a 8 minutos de distância e o pagamento valia a pena. Era um valor razoável, nada absurdo, mas o suficiente para não ser um golpe como muitos outros. Aceitei o pedido e corri para o restaurante para pegar a sacola. Em seguida, entrei no meu carro e comecei a dirigir. O mapa dizia que levaria 30 minutos, o que eu pensei ser o mais longo de todos os pedidos que eu tinha feito até aquele momento. A maioria das casas estava ao redor do campus, porque qualquer coisa além de 15 a 20 minutos se tornava basicamente apenas campos de grama. Quando cheguei à marca dos 20 minutos, foi exatamente isso que eu encontrei. Poucas casas, a maioria afastadas em campos de lavouras e nada mais. Os restantes 10 minutos de direção foram por uma estrada vazia ao longo dessas fazendas. Então, finalmente cheguei à casa. Havia uma estrada de terra conectando as estradas que levavam através de um grande campo. E lá no fundo estava uma pequena casa. Dirigir pelo campo parecia muito estranho, mesmo eu não sendo alguém que se deixa levar pelo nervosismo sem razão. Aquela situação sentia-se diferente. À medida que me afastava da estrada, o único som era o baixo rugido do meu carro sobre a terra. Estacionei em frente, preparei a sacola e deixei o carro ligado enquanto saía. A noite estava quieta e a casa estava escura, com apenas a luz do alpendre iluminando o exterior. Caminhei pela grama mal cuidada até a porta e bati. Enquanto esperava, olhei para trás, vendo meu carro parado na escuridão, com o campo negro atrás dele. Um momento se passou. Bati novamente, mas não houve resposta, nem mesmo o som de alguém dentro. Não demorou muito para eu perceber a estranheza da situação. Não havia luzes nas janelas e a casa parecia em estado de decomposição de perto. A única coisa que me fazia pensar que não poderia estar abandonada era que eu tinha um pedido para aquele endereço e a luz do alpendre estava acesa. Olhei para a luz, pensando por que seria a única acesa. E então percebi que a parte superior da caixa tinha uma bateria solar barata. Era apenas uma luz automática que carregava durante o dia e acendia à noite. O que significava que ninguém precisava estar lá para ligá-la. Justo quando estava juntando essas informações, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me e vi um carro dirigindo pela estrada de terra, vindo bem atrás do meu. Fiquei paralisado, observando os faróis até que um homem saiu do veículo. Gritei de onde estava, perguntando se aquele era o pedido dele, mas ele não respondeu. Ele apenas ficou parado ao lado do carro, sem se mover ou falar. A adrenalina disparou em mim, enquanto começava a perceber o quão horrível aquela situação provavelmente era. O silêncio da noite apenas me lembrava que não havia ninguém por perto para ajudar. Eu estava preso no meio de um campo, entre uma casa vazia e um estranho. Em um instante de reação instintiva, deixei a sacola cair e corri, indo para trás da casa e direto para o campo de grama. Olhei para trás e vi o homem vindo atrás de mim. Continuei correndo freneticamente, e quanto mais longe eu ia, mais alta e mais espessa a grama se tornava, até cobrir todas as direções da visão. Naquele momento, sabia que ele não tinha chance de me seguir. Acelerei o passo, recuperando o fôlego enquanto me movia cuidadosamente pelos cultivos, tentando ser silencioso caso o homem ainda tentasse me encontrar. Eventualmente cheguei ao quintal de outra pessoa, e a partir dali consegui chegar a uma estrada onde tinha um sinal suficiente para ligar e pedir ajuda. A polícia me pegou e foi verificar o meu carro, mas, claro, o homem já havia sumido.
Fiquei surpreso, pois meu carro não tinha sido roubado e a sacola de comida ainda estava no aleprende da casa abandonada. Mas isso só poderia significar que o homem tinha outras intenções, provavelmente muito piores do que apenas me roubar. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, fazendo uma viagem de carro da minha cidade natal para a minha nova faculdade. Tinha todas as minhas coisas enfiadas no porta-mala e no banco de trás do meu SUV barato. Esta não era apenas minha primeira viagem longa sozinha, mas também seria a primeira vez que eu ficaria longe da minha família, por um longo período. Então, meus nervos estavam razoavelmente à flor da pele. De qualquer forma, as direções que eu estava seguindo diziam que a viagem total era de 600 milhas, que eu dividi em 2 dias de direção. Eu estava seguindo a rota que o mapa me indicava, e a previsão era de que eu chegasse no hotel às 11 horas da noite. Mas com o possível tráfego, paradas para abastecimento e refeições, eu sabia que provavelmente chegaria muito mais tarde. Por volta das 7, o sol já havia se posto completamente e a maioria dos carros também tinham desaparecido. De vez em quando, um carro passava e eu via seus faróis se apagarem lentamente à minha frente. Mas, na maior parte da viagem, era apenas eu. Isso me deixou realmente cansada e entediada. Por volta das 10, decidi parar no próximo posto de gasolina antes de fazer o último trecho da viagem. Cerca de 10 minutos depois, saí da estrada e entrei em um posto de gasolina. Estando tão longe, não era uma cidade ou algo assim. Era literalmente apenas um posto de gasolina com algumas bombas e uma pequena loja de conveniência. Eu não vi outros carros na estrada ou no estacionamento, e não havia luzes de casas ou edifícios próximos à distância. Estacionei bem perto de uma bomba e saí para começar a abastecer meu tanque. Quando olhei ao redor, quase levei um susto ao ver um homem se aproximando. Em comparação comigo, ele era muito mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, e honestamente parecia desabrigado. Mas, independente disso, ser abordado ali não era algo que eu esperava. E seu sorriso curto não me deixou mais confortável. Oi, você precisa de algo? Eu disse, esperando que ele não se aproximasse mais. O homem parou a alguns metros do meu carro e olhou ao redor, quase cautelosamente, antes de responder. Volte pela saída para a rodovia. Olhei para ele, confuso, não sabendo se estava entendendo direito. Ele apontou para a saída de onde eu vinha e repetiu: volte pela saída para a rodovia. Depois de um segundo eu disse, ok, e o homem se afastou. Mas ainda estava muito confusa. A saída de onde eu vinha, que ele queria que eu pegasse de novo, era uma via de mão única. Então, segundo sua lógica, ele queria que eu dirigisse pelo lado errado da estrada e fizesse uma conversão em U para voltar à rodovia. Não fazia sentido. Olhei para a entrada da estrada, a óbvia que eu deveria pegar, e não havia sinal de construção ou algo que bloqueasse. Parecia apenas uma rampa vazia de volta para a rodovia. Ao colocar a bomba de combustível de volta e entrar no carro, olhei rapidamente para o homem, que agora estava apenas sentado contra a parede da loja de conveniência. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais louco o homem parecia. Apenas sentado ali, dizendo besteiras. Pensei que talvez isso fosse algum tipo de armadilha. Então, segui meu instinto e saí do estacionamento em direção à entrada da rodovia. Enquanto eu me fundia à estrada, percebi que praticamente todas as luzes das ruas estavam apagadas. Acelerei, pensando que talvez fosse uma zona de construção ou algo assim. Mantive meus olhos focados na estrada à frente, tomando cuidado com qualquer coisa. Mas enquanto eu seguia pela estrada não iluminada, vi apenas um breve contorno de uma figura à minha esquerda, antes que uma caminhonete aparecesse do nada e parasse bem na frente do meu carro. Todas as portas se abriram, e 4 homens saltaram da caminhonete,
correndo em direção ao meu carro, armados com todos os tipos de armas, bastões de metal, facões, facas e sem nada cobrindo seus rostos. Eles apenas tinham esse olhar sem emoção, como se não sentissem nada do que estavam fazendo. Rapidamente comecei a recuar, enquanto eles se aproximavam a poucos pés da minha janela. Assim que me afastei o suficiente, vi a silhueta de dezenas de pessoas saindo das sombras ao lado da estrada. Algumas até tentaram perseguir meu carro enquanto eu recuava freneticamente. Assim que pude, virei e acelerei. Liguei para a polícia assim que me senti segura, mas, por algum motivo, nunca recebi uma ligação de volta. Nenhuma atualização sobre o caso, como se eles nem tivessem verificado. Ironia das ironias, foi o velho esquisito do posto de gasolina que tentou me impedir de me envolver naquela confusão. Ou pelo menos foi o que eu assumi que ele estava tentando fazer. De qualquer forma, eu fui incrivelmente sortuda por sair daquela situação com vida, pois não faço ideia do que era aquilo, ou o que eles estavam planejando. Eu costumava trabalhar para uma pequena empresa de transporte que entregava produtos congelados em lojas em vários estados. Na maior parte do tempo, eu fazia 3 ou 4 entregas antes de voltar para o armazém e depois para casa. De vez em quando, porém, tínhamos uma rota de entrega longa em que não conseguíamos voltar no mesmo dia. Assim, éramos obrigados a dormir em algum lugar durante a noite antes de retornar. Geralmente, eu estacionava o caminhão em um posto de caminhoneiros e descansava por algumas horas antes de voltar à estrada. Nesse dia estava programado para uma longa entrega e sabia que não voltaria até bem tarde do dia seguinte. Me preparei e segui em frente. Nada aconteceu durante todo o caminho. Dirigi, descarreguei o caminhão e comecei a voltar. Era bem tarde, por volta de 1 da manhã. Achei que deveria descansar por 1 ou 2 horas antes de continuar a viagem de volta. O último sinal que vi para o posto de caminhoneiros dizia que estava a 40 milhas à frente. Então, ainda tinha um pouco antes de chegar lá. Costumo ficar meio distraído por longos períodos ao dirigir em estradas retas, especialmente tão tarde da noite, quando não há ninguém na estrada. Porém, vi algo piscar no meu espelho lateral. Olhei e percebi que os faróis brilhavam bem atrás do trailer, mas não conseguia ver o carro. Isso geralmente significa que o carro está em meu ponto cego, porque está muito perto da parte traseira para que eu pudesse enxergar. Continuei pela estrada na mesma velocidade, esperando que o carro mudasse de faixa e me ultrapassasse. Mas, para minha surpresa, ele permaneceu bem atrás de mim. Isso estava começando a me incomodar, pois eu sabia que, se eu precisasse frear por algum motivo, esse cara com certeza ia me atingir. O posto de caminhoneiros estava apenas algumas milhas à frente, então tentei ignorá-lo pelo resto do caminho. Finalmente avistei o sinal para a área de descanso e comecei a entrar. Enquanto fazia a curva, verifiquei meu espelho e vi o carro desacelerar um pouco, mas depois continuou me seguindo para o estacionamento. Honestamente, eu não sabia o que pensar nesse momento, mas imaginei que talvez eu tivesse cortado ele há algum tempo e ele apenas quisesse me xingar. Já havia lidado com muito motorista irritado durante meus anos de caminhoneiro, então estava acostumado com isso. Mas nunca tive ninguém me seguindo assim. Estacionei uma vaga aberta e coloquei o caminhão em ponto morto. O carro lentamente me seguiu, chegando cada vez mais perto da parte traseira antes de parar. Mais uma vez, ele estava tão próximo que eu não conseguia vê-lo, mas, nesse ponto, a situação estava ficando estranha demais. Saí e comecei a andar em direção à parte traseira para questioná-los. Mas quase assim que bati a porta do motorista, eles colocaram o carro em marcha reversa e saíram em uma pressa. Não consegui ver muito bem, mas percebi que era um homem mais velho e que o carro era branco e enferrujado. Parecia bastante com um daqueles carros de polícia antigos, com as barras de proteção na frente e tudo. Fiquei ali atrás do caminhão, por alguns minutos,
certificando-me de que estava tudo devidamente trancado e que ele não voltaria. Então, entrei de volta no caminhão e desliguei o motor. Verifiquei todas as portas novamente para garantir que estavam trancadas e dei uma rápida olhada por todas as janelas em busca de mais carros. Depois, deitei de volta e fechei os olhos. Ouvi um estrondo ecoando pelo meu trailer e olhei para o meu relógio, percebendo que já haviam se passado quase 2 horas e que era um pouco mais de 3 da manhã. Então, ouvi outro barulho, mas dessa vez mais alto. Olhei no espelho lateral e vi uma sombra muito fraca se movendo em direção à parte de trás. Nesse momento, fiquei bem assustado. Peguei uma pequena faca que mantinha no compartimento do meio e comecei a me dirigir para a parte de trás. Mas dessa vez, deixei a porta do motorista aberta para não fazer barulho. Quando cheguei mais perto, me agachei um pouco e olhei debaixo do trailer. Consegui ver claramente alguém parado bem atrás do caminhão e seu carro logo atrás, com os faróis apagados. Assim que vi isso, uma onda de medo percorreu meu corpo e decidi não me aproximar mais. Em vez disso, gritei para ele. Minha voz estava um pouco trêmula, mas parecia fazer efeito. Eles correram para o carro e dispararam. Olhando para a parte de trás da porta, vi arranhões por toda a fechadura e marcas claras, como se eles estivessem tentando abri-la à força. Olhei ao redor para ver se algum outro caminhão poderia ter visto o incidente, mas o estacionamento estava bem vazio. Depois de alguns minutos, acabei voltando para a estrada e seguindo para casa. Nada mais aconteceu durante o restante da viagem. Sempre presumi que o homem estava apenas tentando roubar algo do meu trailer, mas, obviamente, ele não sabia que eu estava voltando de uma entrega e que o trailer estava vazio. Ainda assim, essa continua sendo a experiência mais perturbadora que tive durante meus anos como caminhoneiro. E ainda fico paranoico às vezes, com a sensação de que um carro pode estar me seguindo bem de perto sem que eu saiba. Eu tinha acabado de sair do trabalho às 11 da noite e estava voltando para casa. A viagem para casa leva cerca de 45 minutos. Já que moro a várias milhas fora da cidade. É sempre muito quieto e as estradas ficam bem vazias assim que começo a me afastar e me aproximar de casa. Sempre gostei das viagens de volta do trabalho. As achava pacífica e uma boa maneira de relaxar após um longo dia. Eu estava a 20 minutos de casa e acabei de entrar em uma longa estrada lateral que leva diretamente à minha residência. Essa era a minha rota habitual, que eu percorria há anos e nunca havia acontecido nada antes. Confesso que a estrada é um pouco assustadora à noite. É muito mal iluminada e os lados da estrada são cercados por uma densa floresta. Sem contar que frequentemente fica com uma neblina durante as horas mais avançadas da noite, tornando a visibilidade limitada a poucos pés à frente. No entanto, quase ninguém usa essa estrada à noite, e não há curvas ou nada que atrapalhe a visibilidade. Alguns minutos depois, avistei através da neblina uma pequena luz piscando. Não consegui identificar a que distância estava ou de que lado da estrada se encontrava. Diminuí a velocidade e, à medida que me aproximava, a luz apagou completamente. Nesse ponto, eu estava a cerca de 15 a 20 milhas por hora quando, de repente, um pequeno carro saiu da lateral da estrada e parou na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto e meu carro tocou na parte traseira do dele. Fiquei meio em choque no começo, surpreso com a rapidez com que tudo aconteceu, mas percebi que nenhum dos nossos carros parecia ter sofrido muitos danos. Sem saber o que fazer, abri a porta e fiquei do lado de fora do meu carro, esperando que ele saísse também. Consegui ver alguém se mexendo no banco da frente, mas não conseguia entender o que estavam fazendo. Enquanto esperava, observei o carro deles, notando como era velho e desgastado, e que os faróis estavam todos apagados. Eventualmente, um homem saiu do carro devagar e começou a caminhar em minha direção. Pelo que pude ver, ele parecia ser um homem de meia idade, bastante grande. Decidi perguntar: "Está tudo bem? Você saiu rápido demais."
Ele agia de forma estranha, olhando ao redor e nunca fazendo contato visual comigo. Depois de alguns segundos, ele respondeu: "Sim, desculpe." Não sabia exatamente como responder, mas ele estava começando a me deixar realmente desconfortável. E eu não queria ficar em uma estrada vazia, sozinho, com ele. Disse a ele que não havia causado danos a nenhum dos carros e que eu iria voltar para a estrada e seguir para casa. Mas, enquanto eu começava a alcançar a porta do meu carro, ele me pediu para esperar. Queria verificar se seu carro tinha danos antes de eu ir embora. Concordei e fiquei ao lado do meu carro enquanto ele olhava para o para-choques traseiro. Mas então ele começou a dar a volta no carro, fingindo procurar danos, o que era muito estranho, pois eu só havia tocado levemente seu para-choque. Quando ele começou a se dirigir para o lado do passageiro, vi uma grande figura se levantar no banco de trás e começar a se mover em direção à porta. Imediatamente entrei no meu carro e tranquei as portas, enquanto o homem saía pela porta de trás. E ambos começaram a acenar com as mãos para mim, dizendo para eu parar. Eu estava em pânico nesse ponto. Coloquei o carro em marcha e passei por eles na estrada. Olhando no retrovisor, pude ver as luzes do carro se acendendo através da neblina. Consegui vê-las por cerca de 30 segundos, mas eventualmente elas se apagaram. Entrei em um posto de gasolina que estava a cerca de 5 minutos da minha casa e esperei lá, apenas para ter certeza de que eles não me seguissem até em casa. Mas o carro nunca passou. Depois de esperar por 15 minutos, voltei para casa. Decidi não chamar a polícia na hora, pois não tinha certeza se estava apenas exagerando ou não. Ainda não sei o que aquelas pessoas realmente queriam, mas quanto mais eu penso sobre isso, mais sinto que tudo naquela situação parecia errado. Não sei qual era o plano deles, mas uma parte de mim sente que algo muito perigoso estava prestes a acontecer se eu não tivesse conseguido sair de lá a tempo. Outra parte de mim gostaria de ter denunciado o incidente, pois me pego me perguntando o que teria acontecido se eles tivessem parado de me seguir para tentar atrair outra pessoa para sua armadilha. No ano passado, eu estava assistindo a um concerto popular no lado sul de Chicago. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, essa é uma área bastante perigosa e a taxa de criminalidade é realmente alta. No entanto, os ingressos eram muito baratos e o concerto estava bem cheio. Então me senti relativamente seguro, especialmente porque fui com alguns amigos. O concerto foi ótimo e todos nós realmente aproveitamos. Mas sabíamos que a saída seria complicada devido ao trânsito. Era quase 22 horas quando finalmente conseguimos sair do estacionamento e entrar na estrada principal. Rapidamente percebemos que ficaríamos presos naquela estrada por um bom tempo, já que os carros mal estavam se movendo. Sentados ali, meus amigos começaram a procurar outras rotas para voltar à nossa casa e encontramos uma que poderia nos ajudar a escapar daquele trânsito. Depois de estarmos parados no mesmo lugar por 30 minutos, concordamos em tentar a nova rota. Desviamos da entrada principal assim que pudemos e começamos a passar por ruas de bairro. Surpreendentemente, havia muitas pessoas do lado de fora a essa hora, andando ou apenas paradas em seus jardins. Isso não era normal para nossa região, que ficava a algumas horas a oeste. Enquanto continuávamos pelas ruas do bairro, começamos a notar que as pessoas nos observavam passar. Em seguida, percebemos que não tínhamos visto outros carros há provavelmente 20 minutos. Isso começou a nos deixar um pouco nervosos e começamos a prestar mais atenção ao nosso redor. Pedi a um dos meus amigos para verificar onde estava a estrada principal mais próxima. E, enquanto ele analisava o mapa, meu outro amigo apontou para um carro no final da rua em que estávamos. Ele estava estacionado de lado, bloqueando ambas as faixas da entrada. Imediatamente, parei o carro e recuei para voltar à estrada que estávamos antes, continuando por lá. Começamos a entrar em pânico, tentando encontrar uma saída segura para uma área mais pública, onde houvesse outros carros. Porém, poucos segundos depois, avistamos novamente um carro estacionado de lado, bloqueando ambas as faixas da estrada. Parei o carro e olhei para os meus amigos.
todos sem saber o que fazer. Estava muito escuro e não conseguíamos ver se havia alguém dentro do carro à frente. Então, não queríamos nos aproximar. Enquanto discutíamos nossas opções, 2 homens surgiram de uma das casas ao lado da rua. Um deles ficou atrás do carro e o outro veio até a minha janela. Ele sinalizou com a mão para que eu abaixasse a janela e, nervosamente, eu abri apenas alguns centímetros. O homem olhou para cada um de nós e examinou o interior do carro. Depois perguntou para onde estávamos indo. Só de volta para a rodovia, eu respondi. Ele acenou com a cabeça e olhou para seu amigo, que começou a caminhar em direção ao lado do passageiro. Houve um pequeno momento em que parecia que tudo ficou em silêncio e ninguém se moveu. Então, de repente, ambos os homens agarraram as portas, tentando abri-las repetidamente. Eu reagi o mais rápido que pude, colocando o carro em ré, enquanto todos estávamos gritando. Assim que comecei a recuar, o homem tentou enfiar o braço pela fresta da janela e ficou preso por um segundo enquanto puxava o carro para trás, antes de finalmente cair no chão. Virei o carro e acelerei para sair da rua, voltando pelo caminho que viemos. Estávamos todos em estado de choque. Tentei manter a calma, mas eu estava tremendo incontrolavelmente. Concordamos que iríamos voltar pelo mesmo caminho que viemos e apenas pegar a rodovia dali. Acho que todos nós estávamos bastante abalados pela situação, mas eu realmente acho que consegui lidar bem com isso. Felizmente, as portas estavam trancadas, porque não sei se estaria aqui agora se não estivessem. Bem, e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Comentem alguma coisa aí embaixo, qualquer coisa, o que acharam, recomendações. E se não for inscrito ainda, por favor, se inscrevam. Compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, porque vai me ajudar demais. Não custa nada pra vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.